Olá, boa noite para você. Está começando agora o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Hoje, quarta-feira, como é que foi seu dia, hein? Espero que tenha sido bom. Pelos próximos 30 minutos, a gente vai conversar aqui, vai ter um bate-papo com as notícias que fazem toda a diferença para você que já tem uma empresa e para você que quer abrir o seu próprio negócio. O jornal já está no ar e você é meu convidado. Volume de serviços acumula queda de 2,3% em 3 meses. Festival valoriza bioeconomia e arte indígena na capital federal. E você vai ver também, franquias somam 62 bilhões de reais de faturamento no ano. O setor registrou alta em todos os segmentos. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que, em decisão unânime, o Copom reduziu a taxa básica de juros do país. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou a 4ª redução seguida na taxa Selic. O corte de meio ponto percentual atendeu às expectativas dos analistas de mercado. Em 11,75% ao ano, a taxa está no menor nível desde maio de 2022. O Brasil teve a terceira queda seguida no volume de serviços em outubro. Na comparação com o mês anterior, o desempenho do setor caiu 0,6%. Apesar da queda, que foi a terceira consecutiva, o desempenho dos serviços está 10,2% acima do nível pré-pandemia. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE. O setor de franquias cresceu 11,5% no período de julho a agosto deste ano. O faturamento chegou a 62 bilhões de reais. E a expectativa é de que esses números sejam ainda maiores em 2024. A reportagem é de André Lage. Milkshakes de vários sabores, tem de Nutella com Ferrero Rocher, de brigadeiro com brownie, de café e até os alcoólicos. São mais de 35 opções para agradar todos os paladares. O Juan, que é um cliente da loja, não deixa de comprar o preferido dele quando passa pelo local. O que me chama atenção na loja é o design, o atendimento das meninas é sempre muito bom. E é isso, aí eu acostumei a vir e agora não consigo parar mais. E o meu preferido é o Tempestade, que é de brownie. E a Milk Mu tem um público fiel. O Francinácio investiu na franquia da empresa há 2 anos e abriu essa loja dentro de um shopping na capital federal. Ele foi a segunda pessoa a acreditar no sucesso da marca em Brasília. A franquia ela já vem estruturada para a gente, né? Ele já faz estudo do marketing, do público, do próprio produto que ele vai vender. Então ele já passa esse know-how para a gente. A gente não tem que estar garimpando até achar. Ele já entrega isso para a gente pronto. Essa estrutura e dá muito mais segurança, né? Porque a gente abre uma coisa sólida, não tem aquele medo que vai abrir hoje e vai fechar amanhã. O sonho de ser um franqueado surgiu em 2006, quando ele trabalhou no segmento de educação. Aos 19 anos, abriu a primeira operação. Atualmente, ele tem 8 franquias de ramos diferentes no Distrito Federal e em Goiás. Ao todo, os empreendimentos geram mais de 70 empregos diretos. Hoje o que a gente fala que tem mais dificuldade é arrumar a mão de obra qualificada, né? São pessoas que estão determinadas a aprender e crescer. Que eu falo com a minha própria equipe, eu quero que você trabalhe, que você estude, desenvolva para ser melhor do que eu. Que procure pessoas sempre estar melhor do que eu para a operação girar melhor ainda. Isso a gente vai galgando um por um. Então hoje a principal dificuldade é achar pessoas que queiram crescer junto com a gente, né? E o ramo de franquias está em alta. Segundo dados da pesquisa de desempenho da Associação Brasileira de Franchising, o setor teve um crescimento de 11,4% no terceiro trimestre deste ano. O faturamento passou de 56 bilhões para mais de 62 bilhões de reais. Ainda segundo a ABF, todos os segmentos cresceram, com destaque para o ramo de alimentação food service, com crescimento de 17,5%, seguido por saúde, beleza e bem-estar, com 13,7%, e entretenimento e lazer, com 12,4%. A expectativa para 2024 é ainda melhor. 2024 promete uma continuidade desse crescimento.
é da natureza do franchising continuar sendo expansionista, e o interessante é que a gente tem monitorado o faturamento médio por operação franqueada, e esse faturamento também vem crescendo. Então, não é só um crescimento do setor por expansão em número de unidades, o que por si só mostra também o índice de confiança de quem investe em franchising. A gente está aí já com mais de 191 mil unidades franqueadas. Imagina, se a gente for pensar que cada franqueado tem 2 unidades, a gente está falando em praticamente 100 mil famílias, né, que estão investindo, que estão trabalhando com franchising no papel de franqueados, além dos nossos franqueadores aí, que hoje passa de 3.200 redes no nosso país. E ainda sobre esse assunto, nosso especialista em franquias segue comentando os segmentos do franchise que mais crescem e as tendências para o ano que vem. Isso aí é assunto para ele, o Américo José, o homem que sabe tudo de franquias, de franchising e tudo que for relacionado a empreendedorismo. Américo, meu querido, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Muito boa noite, cara. Muito bacana a gente falar aí. Você trouxe as notícias. A taxa da Selic caiu, né? Essa questão toda aí que mostrou a história deste franqueado, desse empreendedor, falando em gerar emprego. Depois a Fabiana Estrela entrou, dando mais dados e reforçando, né, a importância do franchise no Brasil. E realmente é isso. O franchise ele tende a continuar crescendo. Você olha que a área de alimentação, nós estamos falando aqui da área de alimentação que já está no mercado. Mas nós temos algumas outras coisas que são uma tendência natural e crescer em alimentação. Olha, serviço de delivery, se você pegar comidas naturais, comida vegana, né? Se você pegar micro negócios que podem acontecer de todos os segmentos, mas não olhando somente, porque nós estamos falando de alimentação, ele é um carro-chefe, né? Ele puxa. Mas se você olhar, você tem uma série de outros serviços, por exemplo, de serviço de saúde, né? Serviço de saúde, ele está sendo pouco explorado, quer dizer, tem um caminho aí pela frente. Você hoje chega a ter franquia, Márcio, de empresa especializada em fazer curativos. Então, ela criou uma franquia e coloca isso ao lado do hospital, porque muitas vezes a pessoa vai fazer um tratamento e ela precisa ficar trocando o curativo. Então, você tem uma empresa que faz isso. Então, você começa a enxergar onde estão as oportunidades. Você começa a ver, tem um texto até que eu marquei aqui, que eu achei muito bacana. Esse texto é do Cláudio Tilizoni. Ele é professor da USP e colabora muito com a BF. E ele fala o seguinte: imagina se tal dinamismo continue presente, apoiando particularmente por alguns segmentos. Franquias online, de delivery, franquia de alimentação saudável, franquias de tecnologia, franquias de educação, franquias de beleza, estética, franquias de serviço de saúde. Então, você começa a entender que 2024 ele tende a ser um ano muito, muito positivo para o mercado de franquia, tanto para o franqueador, que é aquela pessoa que detém, né, a marca, que detém o conceito, como para o franqueado, que opera e faz tudo isso acontecer. Mas quando você olha também, Marcos, nós temos o outro segmento, que é o segmento, né, de lazer, o segmento de entretenimento, onde você começa a colocar aí a questão da hotelaria, né? Você pega para esse final de ano, né, a dificuldade já muitas vezes que as pessoas estão de conseguir espaço nos hotéis. Então, nós estamos tendo uma movimentação muito saudável em todos os segmentos. Agora, nós temos que aproveitar, analisar, olhar para o mercado. Se você tem uma ideia, por exemplo, você tem uma ideia bacana, poxa, conversa com um especialista, conversa com o pessoal do Sebrae, procure entender, né, se você realmente quer esse segmento, porque não adianta você só ter uma ideia bacana e achar que essa ideia vai acontecer. Você tem que buscar informações para tudo isso. Então, quando você olha para esse mercado, é um mercado que 2024 promete, vai crescer ainda mais, mas é um mercado que a gente tem que ter consciência. Cada vez mais, Márcio, ele tem que ser um mercado ético, responsável. Por quê? Tanto para o lado do franqueador, porque ele vai trabalhar com uma pessoa que atrás de um CNPJ você tem um CPF.
não é isso? Então, quando o franqueador olha para esse mercado, ele sempre tem que imaginar que tem o dinheiro da vida, do sonho de uma pessoa. Então, é a importância dos dois lados se prepararem cada vez mais para usufruir dessa tendência de grandeza desse mercado, Márcio. Pois é, Américo, é uma coisa que vai crescer cada vez mais e tem que ter bastante atenção, né, nessas questões que você colocou aqui agora, justamente para ter um desenvolvimento significativo da empresa, né? Afinal de contas, Sim. administrar uma franchise, uma franquia, não é brincadeira não, hein? Mesmo sendo do ramo de alimentação. Mesmo sendo do ramo, é uma responsabilidade muito grande. Né? É uma responsabilidade muito grande dos dois lados, e isso é uma coisa bacana, porque os dois lados, Márcio, estão entendendo o seu papel. Então, o papel de um é criar, é desenvolver o produto, é criar metodologia. O papel do outro é fazer acontecer. Né? É fazer a coisa acontecer. A partir daquele momento que, por exemplo, o rapaz que falou que estava falando anteriormente, ele estava falando do trabalho dele, né? Porque é isso o trabalho. O franqueado, ele tem que fazer as coisas acontecerem. E olhando também, Marcos, para alguns outros segmentos, como construção, né? Como a área de tecnologia, a área de informática, limpeza e conservação. Você vai enxergando aí que todos esses segmentos eles estão em alta, porque nós precisamos de tudo isso. E nós temos uma demanda aí reprimida por tudo isso, né? E sempre com uma preocupação, que é a mão de obra. Né? Eu acho que cada vez mais o Sebrae vem investindo nisso. A Associação Brasileira de Franchising, por exemplo, ela tem investido, né? Cada vez mais também, né, nesse mundo do franchise, olhando para todos os segmentos. O próprio Grupo Xerto, né, na qual eu faço parte, a gente tem olhado com muito carinho também para esse movimento de educação, e não só do movimento de educação, mas principalmente formar franqueadores realmente sérios e competentes. Acho que essa é a grande preocupação. Exatamente, Américo. E até porque algumas pessoas têm a sensação de que quando compram uma franquia, elas já têm um modelo pronto, então não tem que fazer nada demais. É tocar o barco ali, entre aspas, de qualquer jeito. Mas a partir das suas dicas, a gente vê que não, que tem que ter atenção, tem que ter respeito pela marca, e a questão da mão de obra que você colocou, que é extremamente importante ter mão de obra especializada aí, cuidar com carinho. Américo, obrigado, meu amigo. Saudade de você, viu? Márcio, eu vou deixar aí, se vocês quiserem, por exemplo, pegar mais dicas como essa, vai no meu Instagram, que é Américo TC, sempre eu estou colocando dicas como essa. E lembra de uma coisa, não existe franquia que você não vá trabalhar. Qualquer franquia que você falar, eu quero tanto ser franqueador como franqueado, você vai ter que trabalhar muito, ok? E qualquer coisa, me segue, Américo TC, né? No Instagram, e lá tem uma série de dicas que eu continuo dando. Eu já estou seguindo já, é muito bom. Valeu, Américo, obrigado, boa noite. Valeu, Márcio, obrigado, grande abraço. Abraço. Depois do intervalo, nossa conversa é com uma empreendedora premiada que desenvolve produtos sustentáveis na área automotiva. Tá curioso, né? Eu também. A gente volta já. Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta de Brasília para todo o Brasil. E a empresa que a gente vai conhecer agora é numa atividade que ainda é pouco ocupada por mulheres. Além de trazer representatividade para o ramo, a fundadora é referência na fabricação sustentável de peças automotivas. E não é só isso não, recentemente ela foi reconhecida no Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae. Quem conta pra gente toda essa história é ela, a fundadora da JJ Borrachas, Elisângela Colodino. Elisângela, que prazer receber você aqui, uma mulher vitoriosa que está seguindo muito bem no mercado. Antes de tudo, parabéns para você e, é claro, eu quero saber cada detalhe aí de como foi construída a JJ Borrachas. Boa noite para você. Boa noite, Márcio. É um prazer, né, estar aqui com vocês essa noite, né, e uma alegria também, né?
Hoje a gente está indo aí para 10 anos de história de JJ Borrachas, né? 10 anos de muita luta, de muita determinação, de muito aprendizado, de muito conhecimento na área. Até porque para a gente conseguir estar no mercado sendo mulher, você tem que ter um leque de conhecimento bem elevado, até porque o mercado ele vai te exigir muito disso, né? Então, assim, isso é um pouquinho do que a gente vem trazendo ao longo desses 10 anos, né? Como diretora-presidente da JJ Borrachas, e é um mercado que eu estou, assim, como eu disse, peguei uma empresa, um sonho muito pequenininho, fui evoluindo, ele evoluindo, e agora a gente está num processo junto com o Sebrae para, dentro de 2 anos, 3 anos, chegar na indústria 4.0, que é o nosso sonho. Aqui agora da sua empresa e você já está pensando no futuro então, né, Elisângela? E aí, a partir desse prêmio, como é que você vai fazer agora daqui para frente? Afinal de contas, o prêmio Sebrae dá uma representatividade tão grande na empresa das pessoas que ganham e você agora tem esse selo, né, que é muito bacana. Então, como é que você pretende tocar daqui para frente agora, aproveitando essa oportunidade aí? Márcio, para te falar assim, o Sebrae veio como a cereja do bolo, sabe? Aquilo que veio para... Eu sempre tive esse desejo de melhorar, sabe? Então, assim, às vezes quando eu comecei era uma área de 800 metros quadrados, uma área total, a indústria tinha um galpãozinho de 120 metros coberto, hoje a gente está num parque industrial de 10 mil metros, né? A gente tem mais ou menos uns 1.800 metros cobertos dos galpões, tudo. Só que o nosso projeto agora, para 2024, com esse upgrade que o Sebrae vem dar para nós, é um desenvolvimento de pessoal, também um desenvolvimento para começar a nossa linha de automatização, certo? Nosso processo é muito, apesar de ser um processo que a gente conseguiu melhorar ele bastante, mas é um processo que ele precisa começar um processo de pensamento de automatização. E o Sebrae ele vem trazendo essa inovação para nós, né? Vendo também status de treinamento pessoal, questão da organização, tudo isso. O Sebrae ele vem realmente dar um upgrade no negócio, dá um novo ânimo, sabe? Apesar que eu sempre venho nesse pensamento de evolução, mas assim, foi muito bom mesmo. É uma palavra para agradecer ao Sebrae por esse incentivo que ele vem dar e esse reconhecimento, né? Que já são 10 anos de história, são 10 anos trabalhando aí, lutando todo dia, às vezes acorda 4 da manhã. Empreender é assim, acordar 4 da manhã, às vezes trocar até 10 horas da noite e não parar e pensar, precisamos entregar, o cliente está precisando. Então, esse é o nosso desejo de empreender. O Sebrae traz esse novo gás, sabe? Isso é muito bom. Elisângela, eu queria voltar um pouquinho na sua história, a gente comentou agora do Sebrae, mas voltar um pouco, sabe por quê? Porque você é uma mulher que está empreendendo numa área que não é muito comum para as mulheres, né? Esse ramo automotivo, de borrachas, e você se destaca nisso. E eu não posso deixar de perguntar para você como é que foram os desafios para você chegar até aqui, como é que foi no começo e qual foi o principal ponto de gargalo, qual foi o maior desafio que você teve para construir essa empresa que está tão grande agora? Olha, Márcio, no começo tudo é muito difícil, né? A gente sabe que empreender hoje em qualquer lugar é difícil, no Brasil é muito difícil pela limitação de recursos, né, financeiro que a gente tem. Quando eu acabei começando essa empresa com a sociedade, aí não deu certo, quando a sociedade acabou, eu tinha uma dívida de R$500 mil bruto, em 3 anos. E eu fiquei sozinha. Quando eu fiquei sozinha, eu falei, e agora? E agora? Pensei, vou desistir. Falei, a conta não fechava. Nem se eu desistisse, não dava para fechar. Então eu falei assim, olha, eu tenho certeza que eu dou conta de tocar o negócio. Fui nos clientes, eu já tinha os fornecedores, fui nos clientes, apresentei a situação que estava, tratei todo mundo com muita ética, respeito, verdade, que o cliente ele merece isso de você. E aí, quando eu comecei a traçar, eu tracei todo aquele planejamento que eu sempre sonhei para uma empresa. E aí eu estava sozinha, né? Aí eu tracei o planejamento, olha, precisa ter organização, precisa ter contagem de estoque, precisa ter isso, e comecei a colocar. E as pessoas que estavam comigo começaram a acreditar no projeto, clientes, né?
começaram a acreditar no meu projeto, viu que eu estava tratando todo mundo com muita seriedade, tudo que a gente prometia a gente cumpria, se a gente não conseguia a gente chegava no cliente e dava uma satisfação, e foi mudando, né? Aí todo mundo entendeu, falou, opa, peraí, ela está sozinha. E aí quando falou, ela está sozinha e a coisa melhorou, né? Porque a gente traz aquele desejo que acho que a gente tem de... Eu preciso dizer a verdade, o cliente ele merece a verdade, eu sempre gostei de ser tratado assim, então eu falo assim, olha, eu quero que o meu cliente receba como eu gostaria de ser recebida, né? Com a qualidade, me preocupei muito com o padrão de qualidade, porque nesse mercado onde a gente trabalha, às vezes a qualidade ela ficava em segundo plano, e eu comecei a ver no mercado que o mercado ele era exigente, o mercado não aceitava mais a coisa de qualquer jeito, eu até disse para um cliente que muitas vezes o mecânico comprava a peça. Hoje, quem vai comprar a peça, normalmente é a dona do carro. Ela não vai levar uma coisa de qualquer jeito. É quase uma mudança de cultura, né, Elisângela? Mas olha só, você seguiu sozinha e venceu. Resiliência, dedicação, fé. Parabéns, o nosso tempo está acabando, eu vou precisar encerrar, peço desculpa, mas eu não posso deixar de terminar te parabenizando por tudo que você conquistou, porque você chegou até aqui com muito caráter e com muita luta. Parabéns, viu? Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Não é fácil, né? E a Elisângela até falou com relação à questão do mercado, do crédito para mulheres no mercado, e é uma coisa que realmente ainda tem um problema muito grande no Brasil relacionado a isso, e a gente espera que isso mude ao longo do tempo, né? Olha só, nesta quarta-feira, a capital federal promove um evento para destacar as riquezas dos povos indígenas. A abertura foi no Museu Nacional da República, aqui em Brasília, e a repórter Camila Xavier acompanhou e traz os detalhes. Brasília é palco do Festival Brasil é Terra Indígena. O evento destaca a riqueza cultural de mais de 300 povos originários. Eu tinha sempre também essa ideia, esse sonho de fazer um grande festival que mostrasse essa diversidade de toda a cadeia produtiva dos povos indígenas, a cadeia alimentar, né, desse processo cultural, né, essa diversidade da produção que vai aqui, desde a produção dos alimentos, né, a tecelagem, ao barro, né, e a tudo que é produzido e que está lá no anonimato. Aberto ao público, o evento oferece obras de 80 artistas de diversas etnias e destaca a importância da bioeconomia para a preservação dos territórios ancestrais. A variedade de arte e cultura atraiu brasilienses e até estrangeiros. É a primeira vez que posso ver tantas coisas indígenas aqui e gostaria de comprar coisas para a decoração da casa. Porque minha casa, a decoração é francesa e gostaria de comprar coisas do Brasil. Se a gente pegar toda a história nossa no Brasil, a cultura indígena ela ficou literalmente excluída, distante da sociedade. Então essa é uma oportunidade ímpar que eu acredito que nenhum brasiliense deveria perder essa oportunidade. Uma forma também de fomentar o empreendedorismo. Nós fomos convidados aí, e eu quero agradecer a Fernanda lá do Ministério, porque foi ela que deu a sugestão, para participar aqui do evento por conta desse traço ligado à questão do empreendedorismo e o artesanato, que muitas pessoas que vivem nas florestas acabam fazendo coisas maravilhosas e nem sempre têm a oportunidade de poder divulgar o seu trabalho. O evento também contou com talk shows no espaço Tecnologia e Ancestralidade, abordando temas que vão da moda à crise climática. A gente vai estar falando sobre moda indígena, a gente está trazendo estilistas para falar sobre essa ocupação indígena na moda, comunicação indígena, né? Porque também a organização do festival é através de uma associação indígena, que é o Mídia Indígena. Então é muito importante a gente estar trazendo também esse debate, porque a comunicação indígena tem fortalecido muito o movimento nos últimos anos. Então a gente também está falando sobre mudanças climáticas, trazer esse debate, né, para a sociedade de Brasília também, né, sobre essa questão das mudanças climáticas, que as pessoas acham que está tão distante, mas na verdade está tão presente no nosso dia a dia, independente se a gente está no território, se a gente está na cidade. A gente vai estar falando sobre sociobioeconomia, né, como
gerar renda, mantendo a floresta de pé, né, sobre essa importância da gente estar valorizando essas tradições, né, esse conhecimento ancestral e gerando renda através disso. Criado e promovido pelo coletivo Mídia Indígena, o festival teve o apoio dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Cultura, com patrocínio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A iniciativa visa promover a inclusão social e valorizar a arte indígena, preservando os saberes ancestrais e a biodiversidade. Com tantas atrações, não poderia faltar música. A programação é gratuita e acontece durante todo o dia, com shows de artistas indígenas e não indígenas à noite. Uma oportunidade para conhecer a arte e a cultura ancestral em um espaço de troca e valorização cultural. Uma cultura que tem que ser muito respeitada, né, em todo o país. Bom, o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra de novo amanhã, aqui no mesmo horário. Eu te espero. Tchau.